Bora seguir nosso baile, hein, pai? Deixa eu puxar aqui o reloginho, botar aqui no canto e a gente vai seguir o nosso baile com industrialização. A gente vai dividir, ó, você já tem aí industrialização 1, industrialização 2, chegamos agora no terceiro vídeo de industrialização, que nesse vídeo a gente vai abordar a distribuição espacial das indústrias pelo mundo. Bart, é muito comum aparecer questões específicas sobre a industrialização nos Estados Unidos, a industrialização na Alemanha. Não é muito comum. Pode pingar em uma ou outra proposição. Bart, vou fazer a prova da FUVEST. E aí, a mesma coisa. Vou fazer a prova do Enem. A mesma coisa. Baiana, também. Beleza? Então vamos seguir, vamos prestar bastante atenção aqui. Olha só. Distribuição espacial das indústrias pelo mundo. Se o vestibular te perguntar, Bart, existe uma concentração industrial das indústrias no mundo? Verdadeiro. Existe uma grande concentração industrial nas indústrias no mundo. O mundo está passando por um processo de desconcentração industrial. Maravilha! Por conta, lembra lá dos fatores locacionais? Diga aí para mim que eu não ouvi. Política de incentivos fiscais. Buscando também mão de obra barata, mas principalmente política dos incentivos fiscais. Existe então uma desconcentração das atividades no mundo. Mas Bart, outro detalhe importante, se a indústria está indo para vários locais do mundo, qual é a consequência? Amplia-se a questão ambiental. Os desastres, as catástrofes ambientais estão aumentando. Por quê, Bart? Porque países pobres estão se industrializando. E nos países pobres não é que não existam leis trabalhistas. Ou trabalhistas não, desculpe, ambientais. Existem leis ambientais. Existe trabalhista também, tá? Só que nenhum caso, nem outro, acaba sendo o quê? Cumprida. E o que é que a ONU coloca? Que estamos passando claramente por um período considerado período complicadíssimo relacionado ao aquecimento global. Vimos isso lá em meio ambiente. Beleza? Vamos seguindo, vamos aí trabalhando algumas partes. Falou em industrialização, a gente falou para vocês que a industrialização surgiu aonde? Na Inglaterra. Depois foi para a França, para a Alemanha, para a Holanda. Então, o continente que é o berço da industrialização é a Europa. E na Europa hoje, Bart, quem é a maior potência industrial? Esse país que está aí, a Alemanha, é a maior potência industrial no continente europeu. Não só a maior potência industrial, como a maior potência econômica. É o país mais desenvolvido do continente europeu. É a quarta economia do mundo. Mas, Bart, quarta economia do mundo é isso aí. Vai perder para quem? Estados Unidos, China e Japão. Então são as quatro maiores economias do mundo: Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. A Alemanha dos países europeus ainda tem uma grande quantidade de carvão mineral e gás natural, que obviamente isso vai estimular a sua indústria de base. Outro detalhe importante é que a principal área industrial da Alemanha, que tem uma indústria automotiva fortíssima, só é olhar para a garagem de vocês, BMW, Audi, Volks e assim por diante. Agora, Bart, a principal área industrial está ali circulada, é a chamada Renânia. Ô Bart, que nome é esse? Que lugar é esse? Eu já fui na Alemanha várias vezes e nunca vi isso. Renânia é toda a área que margeia o rio Reno. Rio Reno importantíssimo, inclusive é lá que tem o carvão mineral, o gás natural, inclusive ferro também. Ô Bart, nesse rio Reno é muito importante. Por que essa área é muito importante? Porque esse rio Reno ele vai despejar suas águas no porto mais movimentado da Europa. Ô Bart, qual é o porto mais movimentado da Europa? O porto mais movimentado é o porto de Roterdã, que já foi o porto mais movimentado do mundo. Hoje, o porto mais movimentado do mundo fica onde, Bart? Na China. Beleza? O segundo país em destaque aí que nós temos é o Reino Unido, né? Na verdade, a Inglaterra é o grande destaque. Só lembrando, Reino Unido formado por quem, Bart? Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.
Esse sim é o berço de tudo do processo da Revolução Industrial. Vem passando por uma crise econômica muito grande. Você sabe que em 2016, a gente ainda vai ver isso posteriormente, em 2016 tem início o plebiscito que ficou conhecido como Brexit, que acabou tendo o seu fechamento agora em janeiro de 2020, mas os acordos ainda não foram fechados, mas oficialmente o Reino Unido já saiu da União Europeia, tá certo? E isso foi enfraquecendo um pouco a sua economia. Ainda é a terceira potência econômica da Europa. Ó, bate na ordem quem é Alemanha, França e Reino Unido. E ela se reinventa agora com indústrias, com pequenas indústrias ligadas à altíssima tecnologia, tá certo? Está se reinventando com essas indústrias de alta tecnologia. E se prepara, obviamente, para uma pancada que vai ser a multa. Está se estudando como vai pagar a multa. Fala-se que a multa para um país que deixa a União Europeia é em torno de 50 bilhões de libras. Tá certo? 50 bilhões de libras é em torno de 260, 70 bilhões de reais. Eu sei que para você isso é besteira, mas pode, obviamente, gerar uma séria crise econômica no Reino Unido. E, além de tudo, pode ter uma crise política, porque cogita-se a possibilidade de um plebiscito na Escócia e um plebiscito na Irlanda do Norte. Para quê, Bart? Para que esses dois países saiam do Reino Unido. E automaticamente esses dois países saindo do Reino Unido, eles vão querer aderir à União Europeia, o que pode um pouco abalar a economia do Reino Unido. Vamos seguir? A França, que é a segunda maior potência econômica, foi um dos pioneiros, como nós abordamos no vídeo anterior, tá certo? Do processo de industrialização. É um país pobre em recursos minerais, tirando essa última região aqui, olha a setinha, a região da Alsácia-Lorena, que ainda tem alguns recursos como ferro, né? Nessas outras três áreas, Clermont-Ferrand, Lyon e Paris, você tem a indústria de cosméticos, a indústria automotiva como destaque, tá certo? E o quarto destaque da Europa é a Itália. A Itália, que tem o norte, aquela região ali, ó, da Lombardia, que vocês devem estar escutando bastante por conta de ser a região absurdamente mais afetada pelo Covid-19 e é onde concentra a maior parte da população, na planície do Rio do Pó, tá certo? A população absurdamente velha, daí tantos acontecimentos de Covid-19, tantas mortes na Itália, né? Quase 1.000 mortes por dia na Itália, e o sul da Itália, que é uma parte muito agrícola. Deixa eu voltar. O sul da Itália, que é uma parte mais agrícola, com alguma indústria naval na região de Palermo, de Nápoles, e também, obviamente, indústrias alimentícias e têxteis. Na Itália, o comum é se migrar do sul para o norte em busca de uma possibilidade de emprego. A maior potência econômica do mundo está aí mostrando para vocês, Estados Unidos. Essa região, olha a seta, essa região nordeste dos Estados Unidos, também chamada de região dos Grandes Lagos, também chamada de Manufacturing Belt. Essa é a área mais industrializada ainda dos Estados Unidos. Aqui se fabrica de tudo, de botão de camisa a bomba atômica. Também foi a área que mais sofreu e que vem sofrendo desde a crise de 2008. Essa área aqui, ó, chamada Detroit, ficou conhecida como Rust Belt, o cinturão da ferrugem. Sofreu tanto que passou por um fortíssimo processo de desmetropolização. A população saía porque não tinha, fechavam suas casas e iam embora porque não tinham emprego. Tá certo? Hoje, com a ajuda do governo, a Detroit está se restabelecendo. Não se sabe como vai ficar em virtude também dessa grande crise que os Estados Unidos vem passando. Essa região do Manufacturing Belt também é a área mais afetada nos Estados Unidos pelo Covid-19. Nós temos aqui, ó, na porção oeste, na verdade noroeste, tá vendo aqui Seattle, uma forte indústria aeronáutica, fabricação de aviões. Abaixo dessa linha vermelha aqui, você tem o chamado Sunbelt. O Sunbelt, nessa região que está sendo circulada aqui do Golfo do México, você tem uma indústria de petróleo muito forte. Na porção aqui, ó,
Oeste, São Francisco, Los Angeles. Los Angeles você tem uma área de indústria de informática muito presente, o Vale do Silício ali na região de São Francisco, beleza? E na Península da Flórida, tá vendo aqui? A Península da Flórida, você tem uma indústria aeroespacial, beleza? Então essas são as principais indústrias nos Estados Unidos. Na Ásia, obviamente, o destaque absurdamente maior vai para a China. A China, nessa região aqui das ZES, que foram criadas na década de 70 por Deng Xiaoping. ZES corresponde ao que, Bart? Zonas Econômicas Especiais. Essas zonas econômicas especiais, se observe que ficam em sua maioria no litoral, para facilitar o escoamento da produção. China, como nós colocamos mais cedo, a segunda maior economia do mundo, também se fabrica de tudo, mas o próprio governo e as fábricas em si sofrem com a questão da pirataria. Aqui foi o berço do que, Bart? Do Covid-19, numa megalópole chamada Wuhan. Essa megalópole, tá certo? Essa grande mega cidade, tá, de Wuhan, com 12 milhões de habitantes, foi aí que surgiu. Hoje a China já vem melhorando a sua economia. Por enquanto, não se tem certeza, por hipótese nenhuma, de que foi um vírus criado no laboratório para acabar com a economia do mundo e tornar a China a maior potência econômica do planeta. Isso é fake news, isso ainda é teoria da conspiração. Ainda na Ásia, a terceira maior economia do mundo, o Japão, que é um país paupérrimo em recursos minerais, muito pobre em recursos minerais. Esse país ele tem um destaque assustador na nanotecnologia, na indústria de eletrônicos, robótica. A indústria naval também é muito forte. E as principais zonas industriais voltadas para o Pacífico, para poder chegar nos Estados Unidos, obviamente, e as duas cidades, Tóquio e Yokohama, tá certo? Para fechar a Ásia, nós temos os chamados tigres asiáticos. Eles começam a ganhar destaque pós Segunda Guerra. Foi aí nesses tigres asiáticos que surgiu um termo chamado NICS, New Industrial Countries, que muitos escutam hoje como NIPS, Novos Países Industriais. Tanto faz, Brasil hoje é considerado um NIPS, um novo país industrial, ou seja, um país que resolveu intensificar o seu processo pós Segunda Guerra Mundial. A produção é voltada para exportação. Esses são os tigres asiáticos que você vê no mapa iniciais. Nós temos vários outros países como Malásia, Vietnã, Tailândia, Indonésia e Filipinas fazendo parte dos novos tigres asiáticos. Bart, qual é a especialização? Indústria têxtil e eletroeletrônicos. Produção voltada para exportação. Essa história dos tigres asiáticos começa com apoio americano, tá certo? Para que esses países se transformassem em países capitalistas, e mais tarde com apoio japonês. Poxa, Bart, Estados Unidos e Japão, brother, né? Qual é a questão aí, professor? A questão é que esses países têm uma mão de obra muito barata, qualificada e disciplinada, ofereceram muitos incentivos fiscais e existe uma fragilidade muito grande com as leis ambientais. Beleza? Fechamos mais um. O próximo é para a industrialização brasileira. Beijos!